claquete. Eu faço isso em todas as sessões, sou metade das pessoas que eu tô entrevistando. Bom dia, mais um episódio do Pod Perfeito com a ilustríssima Carol Gregorutti, que eu chamo de Carol Gregorutti, gente, eu tenho muita dificuldade de falar o nome inteiro dela, porque eu só conheci ela por Carol. E aí, todas as entrevistadas, eu vou falar como se eu fosse a pessoa mais íntima do mundo, amiga de anos, mas não é isso, é porque quando o meu cérebro aprende de uma forma de chamar as pessoas, ele só vai chamar a pessoa por esse nome. Terapeuta ocupacional, com um currículo maravilhoso, muito divisor de águas no tratamento do Davi, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tenho o prazer e a honra de estar trazendo uma especialista que pra mim é uma das melhores do Brasil em terapia ocupacional. Então, gente, absorva esse conteúdo, respira ele todos os dias, porque essa mulher vai trazer muito insight bom pra vocês. E eu vou deixá-la falar um pouco sobre ela, porque se depender de mim, eu fico aqui 5 horas fazendo um monólogo. E não é bem esse uma proposta do podcast. Vai lá, Carol, se apresenta. Primeiro, eu queria agradecer, a oportunidade de estar aqui falando junto com você sobre o acompanhamento com o Davi e também poder passar para as pessoas um pouquinho do que a gente aprendeu juntas, porque não é só ela que aprendeu, eu também aprendi muito com essa família, é uma família incrível e é uma mãe maravilhosa. E é mesmo, não é puxar saco não. Bom, eu sou terapeuta ocupacional, eu fiz a formação acadêmica, mestrado e doutorado na área de educação, na linha de educação especial, e em defesa ali da família. Então eu faço toda uma abordagem familiar. Sim. Então isso eu fui na área acadêmica, e para a área clínica eu fiz a formação em integração sensorial de Jim Ayers, eu sou habilitada no conceito Bobat, eu sou habilitada em terapia ocupacional na infância, e aí a gente fez a mescla, Eu na verdade fui trazendo toda a parte acadêmica e de evidência científica para a parte clínica e de manejo interpessoal, e tudo aquilo que eu conquistei aprendendo junto com as famílias na pesquisa, eu fui tendo maior empatia de realmente conhecer junto com as famílias da clínica um caminho possível para os acompanhamentos que eu fazia aqui em Brasília, Sim. E agora atualmente eu estou como professora adjunta da Universidade de Brasília no curso de terapia ocupacional. Chupa a UNB. Eu sou da UNB, tá, gente? Tenho muito orgulho. Ai, bati no negócio. Gente, isso que ela tá falando é fundamental, eu acho. E eu senti essa diferença gritante quando nossos caminhos se cruzaram, porque para quem não convive com o autismo, para quem não tem a vivência do autismo, às vezes não fica claro o que é você trazer a família para dentro da terapia. Porque quando você está lidando com, por exemplo, o Davi, não adianta, se eu tiver uma postura com o Davi e a terapeuta tiver outro, para o cérebro dele não vai funcionar. O mesmo modelo que a Carol, a equipe dela, trazia para dentro da sessão, era passado para mim, era passado para o Thiago, a gente passava para os avós também para tentar manter a mesma linguagem. Então, esse manejo que ela fala, assim, às vezes até de comportamento, às vezes sensorial, é importantíssimo para a família. É muito sério. Eu não consigo nem botar ênfase suficiente no quão é importante, porque depois eu vou falar um pouco sobre o início das terapias do Davi. Eu cruzei com profissionais que não tinha essa visão. Então, assim, o Davi ia lá para a sessão dele, voltava para casa e a gente que lute para entender como lidar e como ver as coisas, assim. Então, vai ter muita coisa. Eu já tô até me adiantando aqui em algumas coisas, mas a Carol, ela tem conhecimento técnico muito bom. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o termo transtorno de processamento sensorial foi a Carol que trouxe para mim. E é uma coisa que, se você for ver, eu não tenho uma estatística aqui para trazer, mas muitos autistas têm o transtorno de processamento sensorial. Alguns não têm, Posso estar falando besteira. Não, sim. Ele é um diagnóstico co-ocorrente, ele não é, não tá dito e certo. Sim, então. E o Davi tem. Ele ficou um tempo fazendo terapia ocupacional, que eu também não sabia direito para que servia. Até hoje eu tenho as minhas dúvidas, Assim, terapia ocupacional é isso. Na minha visão, a terapia ocupacional é para ajudar o Davi com as questões sensoriais que ele tem, e também a desenvolver atividades da vida diária,
habilidade motora fina, motora grossa, algum movimento de pinça, que às vezes uma criança com autismo tem dificuldade, às vezes uma criança com autismo não tem. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Carol? Eu queria que você falasse um pouco sobre a terapia ocupacional. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta meio de frente com o Gabi. Por que você escolheu a terapia ocupacional como... Quem é a Carol Gregorucci? Bom, então, na verdade, eu fui bailarina profissional. E aí, eu dançava, eu estava em São Paulo, e eu tive síndrome do pânico e tive início de anorexia. E aí, eu voltei para casa dos meus pais, que é no interior de São Paulo, e a minha mãe, ela é enfermeira, e ela tinha um grande amigo na faculdade que era terapeuta ocupacional. E aí, a minha mãe sempre falava, Carolina, você é das artes, mas eu tenho toda uma vivência também na saúde. E aí, a minha mãe falava, dá uma olhada nesse curso, vê, de repente você consegue linkar alguma coisa. E de fato, eu voltei para casa dos meus pais nessa época, e acho que a única coisa possível que eu conseguia pensar era, eu preciso prestar o vestibular para ser alguém na vida, né? E aí eu prestei terapia ocupacional e entrei de gaiata, assim, muito impulsionada pela minha mãe por essa vivência com esse colega. E amei, me apaixonei. Logo no segundo ano eu me encontrei nas artes, então a terapia ocupacional, ela faz um link muito grande com atividades do cotidiano, é o fazer cotidiano. E a arte, a cultura, ela entra muito nessa conversa com a TO, por conta do autocuidado, das habilidades sociais. E aí nessa época eu trabalhei muito, ainda ligado com essa minha parte da dança, da bailarina, e eu fui durante a minha formação toda nessa área. Aí depois... Eu não sabia, acho que interessante, tipo assim, olha só como são as coisas. Como meu conhecimento com terapia ocupacional é muito limitado, eu jamais linkaria com a dança, por exemplo. E aí, o meu TCC é nessa área, é ritmo e expressão, o impacto em depressão, por exemplo. Então, depois eu entrei para trabalhar no SUS, eu trabalhei no NASF, né, no Núcleo Ampliado de Saúde da Família, e lá eu fui trabalhar com diversas populações, e já nessa época eu comecei a ver a realidade das mães de crianças com autismo. E eu trabalhava com danças circulares, porque aí lá na Saúde da Família a gente conseguia fazer esse link. E aí eu fui vendo que faltava alguma coisa. Quando eu fui percebendo isso, eu quis voltar para a academia para ver a formação. Aí era isso. O meu intuito maior era como que eu posso modificar a formação de quem está atuando enquanto TO lá na ponta. Porque não é só a dúvida, não é só sua do que é terapia ocupacional. A dúvida também é de uma formação que ainda, a formação antiga, ainda era uma formação muito simplista. Para você ter noção, era fisioterapeuta cuida de membros inferiores, TO cuida de membros superiores. Era esse o entendimento. Quando eu fui para o mercado de trabalho e era no SUS, era esse o entendimento. E eu falava, gente, mas cadê a cultura? Cadê, né, essa inserção social, esse bem-estar? E eu não via nos profissionais que estavam ali trabalhando comigo. Então eu voltei para a academia para me formar, para trabalhar com formação. E aí eu fiz toda uma trajetória de 10 anos, que aí a gente fica na academia e clínica, que eu acho que até hoje eu ainda estou nesse entendimento, sabe? Mas eu caí na TO por isso, por essa minha formação mais cultural e entrando na interface aí, né? Que é saúde e cultura. E aí depois eu fui para saúde e educação. Que aí fui no mestrado e doutorado. Legal, então seu primeiro contato com o autismo foi nesse núcleo de atendimento à família. Isso, foi lá. E assim, né, acho que antes, porque quando a gente está na formação em TO, o último ano é todo de estágio. E aí nos estágios eu já tive contato também. Que aí lá eu me formei em Marília, né, interior de São Paulo, na Unesp, e lá a gente tem a clínica escola. Então eu tive contato dentro da clínica escola também. Mas assim, ninguém me ouça, mas quando eu estava na formação, eu falava, eu nunca vou trabalhar com isso, na minha vida, nunca.
é uma coisa, né? A gente cospe pra cima, cai na testa. Cai na testa. Eu mesmo falava, gente, é muito verdade, é tão verdade isso que eu tenho uma brincadeira interna que eu faço com o Thiago, que eu tenho que parar de falar as coisas, porque tem um anjinho que ele fica só anotando as pérolas que eu falo. Sempre que eu vou fazer tal coisa, ele, é, amada, peraí, deixa eu botar aqui no seu livrinho aqui. Eu lembro que muito antes de pensar de ser mãe, eu via algumas crianças com necessidades especiais e eu falava assim, eu acho que eu não tenho condições de ser mãe de uma criança especial. Tá, corta, para, Davi, tem autismo. Mas é muito isso também, essa questão de como a vida surpreende a gente, né? E como a gente passa por cima de vários obstáculos e percebe, não, realmente eu tenho capacidade de fazer isso, né? E, assim, a minha caminhada vai ser eterna em relação ao autismo. Mas hoje eu vejo que eu nasci para ser mãe do Davi. É outra mentalidade. E durante a minha formação, Aline, o que eu mais via era a falta de empatia dos profissionais com as famílias. Então eu estava ali no meu primeiro emprego, núcleo ampliado de saúde da família. Você vai lidar com a família, eu não podia tratar ou acompanhar somente a criança que estava ali na minha frente. Eu precisava ter um olhar, isso era política pública. E os profissionais que estavam ali não acreditavam nesse olhar. Isso foi me inquietando muito. Nem meus gestores acreditavam muito. Isso o NASF estava começando. É uma outra proposta de cuidado em saúde, né? Na época era uma coisa muito inovadora, mas já fazia sentido para mim. E depois de fazer o mestrado e doutorado, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que se eu tiver que escolher entre acompanhar uma criança e tratar uma criança ou a família dela, eu escolho a família. Porque a TO, ela tá ali uma vez, 2 vezes, 3 vezes na semana, no máximo 50 minutos. A família tá dia e noite. Então eu fui entendendo que se eu não passasse tudo o que eu conhecia para essa família, de nada ia adiantar o que eu fazia ali, né? Só que isso também foi uma mudança, porque nem todos os profissionais da TO concordavam com isso. Hoje não, hoje mudou, ainda bem, né? Que as coisas evoluem, as pessoas também se abrem para pensar diferente. E é isso, acho que e a TO me permitia isso. Então, falar de terapia ocupacional me permitia estar confortável na abordagem centrada na família, que é o que depois eu venho realmente me confortar nos atendimentos que eu fazia, né? Gente, e a paz de espírito que dá de você saber que essa pessoa com essa mentalidade está na frente da formação de muitos profissionais que vão vir por aí. Quando a Carol falou assim pra mim, Aline, não vou mais poder fazer a supervisão do Davi, eu fui chamada para ser professora da UNB, foi uma mistura de luto com felicidade, que eu falei assim, tô muito triste, mas eu tô muito feliz ao mesmo tempo, eu não sei nem o que fazer. Porque, gente, isso que a Carol falou é muito verdade. Já no meio, as pessoas já começaram a entender a importância que é a família ser direcionada a tratar vou falar do caso do autismo porque é a minha vivência, mas assim, tratar o tratamento do autista em harmonia com a família. Mas assim, a gente ainda tem muitos profissionais que não pensam dessa forma. E que, por exemplo, eu passei por isso, de levar o Davi para uma psicóloga que eu não tinha feedback, que ele ia uma vez por semana. E aí ele entrava na sala, ela não falava nada comigo, ele saía da sala, ela não falava nada comigo, semana que vem a gente se vê. Tá, 7 dias vão se passar entre um dia e outro, o que eu vou fazer com o Davi lá? E assim, a gente ainda tem isso. E você ter uma pessoa com essa mentalidade, formando profissionais que vão sair para o mercado de trabalho, compartilhando dessa mesma mentalidade, gente, juro pra vocês, é quase que tipo assim, um abraço, né? Um bálsamo, assim, eu estou de boa de perder a Carol pra tantas pessoas serem beneficiadas. Mas e aí fica o meu parabéns. Consiga fazer vai isso, conseguir, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho um novo desafio aí pela frente. Mas sabe, Aline, o que eu tava pensando?